Eu nem ia gravar esse vídeo agora, pensei até em fazer um roteiro contando um pouquinho da nossa experiência de mudança aqui pra Portugal, por que nós escolhemos Portugal, como foi todo o processo e como que foi a experiência morando aqui nesse um ano, vai fazer um ano agora em junho já, passa muito rápido. A gente viveu muita coisa e muitos desafios no início que eu preciso compartilhar, chegou o momento de compartilhar tudo com vocês, porque não foi fácil essa mudança. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de vir aqui pra Portugal ou mudar de país. Eu acho super válido você ter essa vontade, porque também era a nossa vontade, era o nosso sonho, a gente conseguiu realizar. Mas é muito bom também a gente ouvir um pouquinho a experiência de outras pessoas, mesmo que não seja a nossa realidade, nunca vai ser na verdade, cada um tem a sua experiência. Esse vídeo aqui, o intuito dele vai ser mais contar um pouquinho da nossa. Pra dar contexto a toda essa nossa mudança pra Portugal, eu preciso voltar bem lá no início, que foi quando eu conheci o meu marido, até chegar o momento que a gente decidiu mudar de país. Eu morava no Rio de Janeiro, em Anchieta, não sei se você que tá assistindo esse vídeo conhece, e eu conheci meu marido quando eu tinha 18 anos na igreja presbiteriana, que era a igreja que eu frequentava perto da minha casa. E desde que a gente se conheceu, os nossos planos eram muito parecidos, as nossas vontades eram muito parecidas e principalmente a vontade de mudar de país sempre foi muito presente desde o início do nosso relacionamento. Em 2018, ele fez uma surpresa pra mim no meu aniversário e me pediu em casamento. E depois disso, começamos o processo de organização pra nossa festa de casamento, que também era uma vontade nossa, então a gente resolveu fazer isso com muita antecedência pra gente conseguir também se organizar financeiramente pra nossa festa. Fechamos a festa pra 2020, pra abril de 2020, e como sabemos, em 2020 tivemos a pandemia e foi bem assim. Acho que no meio, final de março, que teve o lockdown, e aí todas as festas foram desmarcadas e foi bem nessa época. E eu lembro que a gente ficou muito frustrado, a gente já tava morando no apartamento, a gente conseguiu alugar um apartamento na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ficou bem mais perto do trabalho dele, a gente tava super animado pro casamento pra chegar logo, pra gente começar a construir nossas coisinhas, a comprar as coisas também pra consolidar a nossa vida lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Mesmo a gente tendo esse sonho de vir pra um outro país, não tava muito certo ainda qual seria o país, a gente deixou isso abafado por um tempo, sabe? E aí em 2020, em março, começou o lockdown, tivemos que desmarcar, ou melhor, remarcar a nossa festa pra setembro de 2021 só, e resolvemos também casar dentro do nosso apartamento. Eu vou deixando algumas fotos passando aqui, se eu tiver, eu vou dar uma procurada pra dar também embasamento aí pro que eu tô contando pra vocês. Resolvemos casar dentro de casa, fizemos uma live pros nossos convidados e amigos mais chegados também. Fizemos o casamento lá com o pastor, a gente já tinha adiantado todo o processo de cartório e pronto, tá feito. Ficamos mais descansados, começamos a morar no nosso apartamento, fomos montando ele aos poucos, comprando as coisas pra nossa casa. E chegou 2021, que era o ano da festa, começamos a organizar tudo de novo, ia ver roupa, ia convidados de novo e reorganizar, porque as coisas mudam muito em um ano. E chegou o momento de nós casarmos em setembro, deu tudo certo, a festa foi muito maravilhosa, a gente realizou o nosso sonho, assim, eu não tenho nada pra falar desse momento, porque foi muito perfeito, realmente. Em outubro, no mês seguinte da nossa festa, em outubro de 2021, nós começamos a conversar novamente sobre essa ideia de morar em um outro país. Parece um pouco loucura, porque a gente tinha acabado de mobiliar o apartamento todo, do nosso jeitinho, com as coisas que a gente sempre sonhou, e foi assim, uma parada muito construída, sabe? Foi muito aos pouquinhos que a gente conseguiu montar tudo do jeito que a gente queria. Tava tudo muito novo e a gente tinha acabado de ter uma estabilidade de certa forma, e a gente tava pensando já aí, ó, e aquela vontade nossa de mudar, e aquela vontade nossa de ir pra um outro país, de conhecer uma outra cultura. E começamos a falar muito sobre isso. Em novembro, se eu não me engano, no final de outubro mesmo, porque eu e o Cristiano, nós somos muito assim, quando a gente decide um negócio, a gente começa a fazer as coisas assim e as coisas acontecem muito rápido, graças a Deus também, mas a gente coloca muito foco naquilo. E a partir do momento que a gente começou a falar sobre essa mudança de país, nós começamos a conversar com um amigo que mora aqui em Portugal, com uma amiga dele também que mora nos Estados Unidos, porque eram duas opções pra gente. E a gente começou a colocar na balança Estados Unidos e todo aquele processo de visto, e tava muito difícil de marcar, só tinha vaga, se eu não me engano, pra 2023. E a gente queria pra ontem, a gente já queria resolver, e fomos avaliando vários pontos que pesariam pra gente. E nós queríamos chegar no país certinho, assim, com visto de trabalho, tudo certo, pra não ter todo o caos que a mudança já causa. E também se você chegar num país totalmente diferente e ainda, de certa forma, ilegal, é mais complicado ainda. Então começamos a conversar com essa amiga que mora nos Estados Unidos e esse amigo que morava aqui em Portugal. E aí depois de um tempo a gente orou a Deus e falou: Senhor, nos deu uma direção pra onde nós vamos, a gente tem essa vontade, a gente quer realizar isso. Mas que o Senhor nos direcione também pro país que combine mais com a gente no momento. A gente tinha muita vontade de ir pros Estados Unidos, mas a gente queria, na verdade, sair do Brasil. A gente queria ir pra um outro país, porque você chegando em outro país é porta aberta pra vários outros, e a gente sempre teve essa mentalidade de não ficar muito apegada a uma coisa, sabe? Então se surgirem oportunidades melhores ainda, mesmo a gente estando aqui em Portugal, nós vamos pra outros lugares. Que Deus nos direcionar, nós estamos indo. Depois de alguns dias, nós decidimos que seria Portugal. Começamos a pesquisar tudo sobre o país, tudo sobre como funcionava. Esse nosso amigo ajudou muito, muito, muito com as informações de documentação também e tudo isso. Antes de vir pra cá, pra dar esse start
parte, o Cris precisava pelo menos ter um emprego na área dele. Meu marido trabalha na área de tecnologia como gerente de projetos e ele queria algo na área dele aqui em Portugal. Então chegou esse processo da gente procurar vagas de trabalho com o perfil dele e para a área dele aqui e foi bem rápido, tá? Se eu não me engano, no finalzinho de outubro ou em novembro, eu acho que foi em outubro, ele já conseguiu fazer uma entrevista, só que aí o perfil dele não se encaixava muito na vaga, não era propriamente pra vaga que ele queria também. E o rapaz que fez a entrevista dele falou assim: olha, seu perfil é muito bom, eu vou esperar mais um tempinho, se tiver uma outra vaga que se encaixa melhor, eu vou entrar em contato. A maioria das pessoas, pra quem tá no Brasil, a maioria das pessoas quando fala isso numa entrevista, você acredita que não vai te chamar, vai entrar uma outra pessoa e tudo mais. E eu vejo que aqui em Portugal é muito cultural deles, assim, de, por exemplo, entrou em contato com você, se falar que vai fazer uma parada, eles vão voltar ao contato e vão falar com você mesmo, que foi o que aconteceu em dezembro. Acabou que de outubro também pra dezembro a gente deu uma relaxada, uma desacelerada nisso. Chegou em dezembro, esse mesmo rapaz do RH entrou em contato de novo com meu marido pra ele fazer uma entrevista que se encaixava melhor na vaga dele. Ele fez a entrevista. Em janeiro a gente soube, porque foi bem no finalzinho de dezembro, quase fim do ano já. Em janeiro a gente soube que ele tinha passado, que ele estava aprovado, e aí demos entrada no visto de trabalho. E o plano era o seguinte: ele vir com o visto de trabalho, chegando aqui tirar a residência dele, o documento de residência dele, e eu fazer o reagrupamento familiar, que é como funciona aqui, através do meu marido tendo a residência, eu consigo reagrupar com ele e também tirar a minha residência. Basicamente isso. Demos entrada no visto de trabalho, deu tudo certo. Foi em janeiro que deu o ok, em fevereiro nós demos entrada no visto de trabalho, e se eu não me engano chegou o dia 15 de abril, alguma coisa assim. Tem até o vídeo desse momento, eu vou ver se eu consigo deixar aqui pra vocês. Filmando aqui, acabamos de pegar provavelmente o visto, mas a gente não sabe se está aprovado ou não. É? Momento mais esperado. Quero ver. Eu não quero ver. Tá, deixa eu ver. Partiu! E nós estávamos esperando chegar esse visto justamente para saber para quando compraríamos a nossa passagem de vinda aqui para Portugal. Lembrando que a gente tinha acabado de mobiliar todo o apartamento, estava tudo novo, a gente já tinha começado também o processo de venda a partir de janeiro, quando ele teve o sim. Nós começamos a vender tudo e foi muito rápido e foi também o que nos ajudou a vir para cá. Vendemos o carro, a gente já tinha também um dinheirinho guardado, então foi tudo assim se ajustando pra gente se organizar e chegar com o máximo de paz possível aqui. Vamos para a compra das passagens, a gente já tava vendo há um tempo, porque os preços oscilam muito e estão cada vez mais caros, então eu entrava de madrugada, porque o que acontece? Quando ele teve o sim da empresa, ele começou a trabalhar lá do Brasil aqui para Portugal em fevereiro. Então ele acordava por volta das 4 horas, porque ele começava o expediente lá 5 horas da manhã. Quando tá no verão, assim, primavera, verão, aqui tem o horário de verão, e aí ficam 4 horas à frente do Brasil, em relação ao Brasil. Normalmente são 3 horas, mas quando tem esse horário de verão, fica 4 horas à frente. Então começava 9 horas aqui, consequentemente 5 horas da manhã no Brasil. E eu já estava olhando também essas passagens de madrugada, porque os preços são melhores. Então eu acordava mais 4, 3 e meia e já ia lá pro computador pra ver esses preços e tudo mais, os preços altíssimos mesmo assim. Quarta-feira, 13 de abril. Faltam exatamente 2 meses para irmos para Portugal, porque compramos a nossa passagem. 12 de junho estamos partindo, gente. Depois de um tempo pesquisando, a gente conseguiu umas passagens num preço ok, muito caro na verdade, mas assim, foi o mais ok que eu achei na época, que foi acho que 3 mil que ficou só ida, tá? 3 mil pra mim, 3 mil pra ele, minha sogra também veio com a gente, então foram 9 mil reais, a gente parcelou aí no cartão, já até acabou, graças a Deus, porque a gente também queria uma viagem direta, até porque nós viemos com a minha sogra também, então ficaria muito pesado pra ela fazer parada, entrar pela imigração por outro país, enfim, a gente pensou em ter mais tranquilidade possível nesse processo. Compramos as passagens direto pra Lisboa, começamos o processo de toda aquela ansiedade e de todo o medo que dá, aquele frio na barriga de mudança. Oi, gente. Hoje é um daqueles dias que eu tô muito ansiosa e que isso tá afetando totalmente toda a minha rotina. E resolvi abrir a câmera pra conversar um pouco, pra falar um pouco sobre isso. Eu não consigo nem raciocinar direito no que eu tenho que fazer aqui em casa ainda, no que eu tenho que resolver, conciliar com os conteúdos que eu tenho que fazer da internet, aqui pro YouTube. Tá me afetando, assim, muito, muito, muito. Porque é uma coisa que eu sempre quis, mas ao mesmo tempo é uma mudança muito grande. Na teoria parece fácil, mas na prática é bem complicado. Porque por mais que a gente tenha um sonho, aquela vontade, parece que é meio surreal, sabe? Quando você começa a realizar ou quando você tá perto de realizar ele.
Parece que as coisas são meio mentira, assim, sei lá, foi essa sensação que eu tive, pelo menos. Eu não dormia direito, eu precisava me desfazer de muita coisa, eu tinha muita coisa, muito produto de cabelo, maquiagem, essas coisas eu precisava dar um jeito de colocar a minha vida em uma mala de 23 quilos e uma de 10 quilos, que foi o que a gente pagou pra trazer cada um, e também a gente estava determinado a não trazer mesmo tudo, porque tem a opção de você adicionar outras malas, né? Tem gente que traz 12, 7 malas, mas a gente queria trazer só aquele ali que seria o suficiente para começar a nossa vida em um outro país. Então isso foi bem desafiador para mim, porque como eu falei, eu tinha muita coisa. E tinha dias assim que eu tava muito feliz e tinha dias que eu tava muito triste. Quando a gente não tem controle de algo, dá aquela sensação realmente de impotência. E essa é a maior dificuldade que a gente tem, que é de perder o controle. E vou falar pra vocês que é a melhor coisa quando a gente coloca esse controle nas mãos de Deus, porque é Ele que direciona. É Ele que vivificou esse sonho no nosso coração de vir para um outro país, e ele é fiel para cumprir e fazer todo o processo ser tranquilo. Só que a gente tem essa mania de querer tomar a frente, de querer ter controle das coisas. Então foi bem complicado assim, e eu comecei a trabalhar a minha cabeça porque estávamos vindo para um outro país e eu sabia que aqui seria diferente, que a cultura ia impactar muito. E toda mudança gera também um desconforto. Era pra gente entregar o apartamento lá da Tijuca, que era alugado, a gente não chegou a comprar esse apartamento. Era pra gente entregar no dia 12 de junho, ou seja, no dia da viagem. Mas eu coloquei isso mais pra gente ter uma margem de erro ali e conseguir entregar um dia antes, que foi o que a gente fez. E foi um pouco de erro meu, porque já era pra eu ter esvaziado a casa há muito tempo. E eu fui deixando as coisas meio que acumularem, assim, sabe? Ah, depois eu faço. Ah, vou tirar um pouquinho aqui, mais pra frente eu faço. E aí acabou que um dia antes da viagem, a gente tinha até reservado um hotel perto do aeroporto pra gente ir pra lá e relaxar um pouquinho a mente e ficar descansado, só esperando o momento no dia seguinte de viajar. Eu e minha sogra e algumas amigas também ficamos lá em casa, arrumando tudo, encaixotando coisas e botando roupa e assim, leva a mãe pra lá, leva a irmã pra lá, e tipo, a gente foi distribuindo coisas assim que até hoje a gente não sabe muito bem onde estão as coisas. Finalizamos a casa. Eu estou há 3 dias sem lavar o meu cabelo. A blogueira do cronograma cabelo. Ai, gente, olha, eu vou te contar, maluco. O que é isso, Brasil? Eu achei que ia ser um negócio assim, leve, feliz, sabe? Assim, uma vibe, mas foi só caos. Foi péssimo. Não, mas eu acredito que amanhã, que é o dia da viagem, pode ser pior, né? Gente, foi um processo tão estressante, porque assim, a gente deixou praticamente, eu errei muito nisso também, pra cima da hora. E essa foi a pior coisa que eu fiz nesse início de mudança pra cá e de organização. Então, se você tá vindo pra um outro país, faça isso com bastante antecedência. Eu caí na besteira de achar que eu teria tempo mais pra frente, quando eu já deveria ter me desfeito de muitas coisas e organizado, deixado as coisas organizadas mesmo. E muita coisa eu achei assim, não, vai caber sim, vai caber sim. Acabou que não coube na mala, tive que colocar no saco. Tinha muita coisa que eu tinha comprado pra trazer pra cá, que foi a maior besteira que eu fiz também. E eu não precisava ter trazido algumas roupinhas assim, muito de verão, eu trouxe bastante roupa de verão. Enfim, coisas que a gente só aprende na prática. Então já fica aí de dica pra vocês, o quanto antes você se organizar nessa mudança, despachar as coisas melhor. Saímos de lá umas 11 horas do apartamento, eu fui lá pra casa da minha irmã, que era em Caxias, era bem perto do hotel até que a gente estava. E ficamos naquele momento, jogamos um pouquinho de Uno, eu tava com a minha cabeça totalmente esgotada, principalmente emocionalmente, assim, foi... Eu não sei nem explicar pra vocês, mal sabia que estava por vir, né, que seria todo... O dia do aeroporto, que também foi mega estressante, eu já vou chegar lá. Então, fomos pra lá, comemos, rimos, aquela sensação de despedida que a gente chorava, chorava, ria, chorava, ria, chorava. Voltamos pro hotel depois disso e eu ainda tava naquela de arrumar a mala, gente. Eu tinha já desfeito de tudo lá na casa, já tinha organizado algumas coisas, levei alguns sacos pro hotel pra eu terminar de arrumar minha mala, porque eu não estava concebendo que eu não ia conseguir levar as minhas coisas, os meus livros. Eu tinha alguns livros de serial killers, que é um assunto que eu gosto de ler, e true crime. E assim, novinhos que eu tinha comprado. Comprei também o devocional Café com Deus Pai, que é o devocional que eu mostro muito lá no meu Instagram. Eu falei, cara, eu preciso pelo menos levar um, que foi o Café com Deus Pai que eu trouxe. Foi a melhor coisa que eu fiz, que é um livro maravilhoso. Por fim, no dia seguinte nós acordamos bem cedo, tomei um café no hotel, fui organizar minha mala e não fechava, sentei em cima da mala e aí começou o estresse porque o nosso voo era 3h30, meio-dia a gente ainda tava no hotel organizando as coisas e não tínhamos ainda conseguido tirar tudo que tinha que tirar. Acabou que a gente tacou tudo dentro de um saco, as coisas que eram mais importantes também eu acabei deixando pra lá. Entregamos pro meu cunhado, meu marido foi na frente pro aeroporto, quando foi mais 1 hora assim ele foi pro aeroporto, ou seja, tava muito em cima. E trazendo aqui uma informação importante, que era a nossa primeira viagem internacional, então a gente tava um pouquinho assim meio lento, sabe?
sabe? A gente não sabia muito como funcionava, a gente tinha feito só uma viagem de avião pra Minas, que é muito perto do Rio de Janeiro pra Minas Gerais. E ok, ele saiu do hotel 1 hora da tarde, eu saí de lá, eu acho que era 1h30 ou 2 horas da tarde com a minha sogra. Chegamos no aeroporto, começamos a abraçar todo mundo, a se despedir. Foi um momento também super emotivo, só que a gente acabou perdendo um pouco a hora. Quando foi 3 horas, a gente se despediu de todo mundo, atravessamos a roleta, começamos a andar em direção ao avião. Só que quando a gente estava andando pelos corredores, eu já percebi que estava muito vazio e eu não imaginava o quanto era longe pra chegar até o avião, gente. Olha, quando a gente foi andando e aí passaram alguns funcionários lá do aeroporto, falou assim: olha, corre porque esse avião que você vai pegar, ele já tá saindo. Falei, o quê? Se você não correr, você vai perder e vai ter que pegar outro. E é toda aquela coisa, né, de espera, de pagar taxa e tudo mais. E eu já tava assim, no ápice do estresse com tudo isso. E começamos a correr e vocês imaginam, meu marido na frente correndo, eu atrás e a minha sogra, que é idosa, tentando, tadinha, correr. E a gente respirando, respirando, respirando. E o pessoal, vai pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Gente, foi um desespero. Só tinha a gente praticamente na direção, assim, do nosso avião. Só tinha gente andando, correndo, correndo, correndo. E o pessoal colocando mais assim, mandando no radinho, ó, espera que eles estão chegando, espera que os 3 passageiros estão chegando, que faltam, não sei o que. Gente, que vergonha. A gente correu tanto. E aí, depois de um tempo, meu marido foi na frente, como eu falei, eu fui no meio, minha sogra foi lá atrás, e uma moça passou de carrinho e falou assim, onde que ela tá? Falei, ela tá lá atrás, pelo amor de Deus, pega ela pra gente chegar. E aí, daqui a pouco, do nada, passou o carrinho do meu lado, assim, com a minha sogra, corre, corre, corre. Abusada, né, que ela tava lá atrás, mas ele tava no carrinho, falou pra correr. Gente, eu não conseguia respirar, eu quase me mijei nas calças de tanto que eu corria. Eu, assim, com aquelas malas, com aquelas bolsas, e minha sogra quis trazer travesseiro, quis trazer colchinha, não sei o que. Gente, foi o dia mais estressante. Quando a gente chegou lá no avião, eu juro pra vocês que eu fiz de tudo pra eu não passar por isso. Eu odeio chegar atrasada nas coisas. E esse dia, principalmente, não era pra gente chegar atrasada, era pra gente chegar pelo menos com umas 3 horas de antecedência no aeroporto, pra gente poder andar, pra gente poder respirar e chegar lá com calma e tudo mais. E aí chegamos, todo mundo nos esperando pra gente sair. Colocamos as malas lá em cima, sentamos e assim, nesse momento que eu sentei, parece que... Eu nem sei explicar pra vocês a sensação, mas eu comecei a chorar, assim, de desespero, sabe? Eu achei que a gente ia perder esse avião, que a gente ia ter que esperar outro, que ia ser mais um estresse. Meu marido também tava super estressado, a minha sogra também. E aí acabou, gente, que teve um atraso no avião, eles tiveram que esperar mais 1 hora e pouquinho, ou seja, a gente correu de certa forma à toa, mas assim, não tão à toa, porque nós estávamos errados em chegar. Então, mais uma dica pra vocês, não façam isso. Chegue pelo menos com 3 horas de antecedência ou o mais cedo que você puder, meu amor. Fica lá na paz do Senhor. Então a dica 1 que eu passei é: desfaça das suas coisas o mais rápido possível, já organiza sua mala o quanto antes. A segunda coisa é: chegue no aeroporto muito cedo, com antecedência, mesmo que você fique lá esperando, é a melhor coisa, porque foi uma experiência muito ruim. O que era pra ser muito legal, muito bacana, nossa primeira viagem internacional, conhecer o aeroporto também, a gente não conseguiu, porque a gente só correu, eu quase me mijei nas calças, mas por fim nós chegamos, ficamos lá, e correu tudo bem, passou até bem rápido, se eu não me engano foram umas 9 horas de voo, viemos direto pra Lisboa, chegando aqui, entramos, galera! A gente quase morreu, a gente acabou de passar pela imigração agora, deu tudo certo. Foi super, super, super tranquilo. E agora entramos em Portugal, gente. Carinha de felicidade. Gente, muita coisa aconteceu nesse período. Se preparou e trouxe toda a documentação necessária, mas acabou que realmente o processo foi muito mais tranquilo do que a gente imaginava. O João, que fez a entrevista com o Cris do RH da empresa, foi buscar ele no aeroporto. E o meu marido hoje me fala assim, cara, quando eu vi o João, eu respirei aliviado, porque meio que concretizou que a gente tinha chegado em Lisboa. A gente ficou tão, assim, perturbado, sabe, com tudo, com todo esse processo de mudança que é muito desgastante. Quem já fez mudança, mesmo que seja de um estado pra outro, de uma casa pra outra, sabe o quanto é desgastante. Quem dirá você ir pra um outro país e deixar, além de coisas, pessoas também pra trás. E, enfim, foi todo um processo emocional, assim, muito estressante. Nós fomos para o Airbnb, que foi custeado pela empresa dele. Por 2 semanas nós tínhamos aquela estada lá no Airbnb. E nessas 2 semanas também nós tínhamos que dar uma turistada rápida e procurar um apartamento pra gente arrendar, que é assim que chama aqui o aluguel, né? Ao invés de ser alugar, é arrendar. Nós achamos que seria super tranquilo, porque no Brasil é uma parada super simples você alugar alguma coisa, assim. Tem vários preços, vários lugares e tudo mais, só que aqui em Portugal tá vivendo um momento muito difícil. Essa parte imobiliária, nessa parte de arrendamento e até compra mesmo de imóveis tá muito difícil, porque às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas não tem o imóvel.
Enfim, chegamos aqui, fomos conhecer algumas coisas bem rapidinho. E assim, a gente tava meio anestesiado ainda, tudo era muito novidade. Lembro que a gente chegou, pediu um café da manhã, comemos lá no Airbnb, a gente tava em êxtase e com toda aquela carga ainda saindo assim, sabe? Respirando que a gente tinha conseguido chegar. Também um pouquinho triste com os erros que a gente teve, que não foi uma experiência tão legal a viagem assim, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí tomamos nosso café, fomos dar uma explorada pelo bairro, fomos ao mercado. Eu lembro que eu comprei meu primeiro shampoo e condicionador aqui, porque não consegui trazer nem um shampoo e nem um condicionador. Eu priorizei trazer mais maquiagens, porque eu sabia que aqui não tinha muitas maquiagens baratinhas, assim, tipo Ruby Rose, essas marcas que a gente tá acostumado no Brasil. E acontece que nessa primeira semana a gente não conseguiu nem turistar e nem procurar um apartamento pra gente alugar. Primeiro que meu marido começou com algumas manchinhas aqui do lado, não lembro se foi esquerdo ou direito da barriga, que ele teve uma vez, que é herpes zoster, que é desencadeado pelo mesmo vírus da catapora. Quando adulto, você pode desencadear essa herpes zoster que dá na barriga. O emocional pode desencadear isso. Então, meu marido tava já super estressado. Ele começou com essas manchas e coça muito e dói muito, dá umas pontadas, umas fisgadas assim. Em 1 ou 2 dias depois, eu comecei a ter umas placas no corpo também, bem pequenininhas, vermelhas e coçavam muito. Era diferente do dele e eu sei que era puramente emocional também. Tinham dias que eu chorava de dor e de coceira e não podia coçar, porque quanto mais você coçava, mais espalhava. A primeira coisa que foi muito difícil aqui foi conseguir um atendimento no hospital, que aqui, gente, é muito complicado. Valorizem o SUS. Hoje eu morando fora, eu posso dizer isso com toda a propriedade, porque por mais que o UPA tenha os seus problemas, você pode chegar lá sem identidade, sem nada, eles vão te dar os primeiros socorros, vão te atender e vai ser bem mais tranquilo em relação aqui, porque aqui precisa ter o número de utente, precisa de todo um processo pra você ser atendido. E aí, quando nós chegamos aqui, nós fomos procurar atendimento. Foi difícil, mas não foi o atendimento mais difícil que a gente teve aqui, porque tiveram outras coisas que a gente precisou ir ao médico e foi muito mais complicado. Quando chegamos lá, ela perguntou se era emergência, se era urgente, porque só atendiam assim, em cima da hora, urgências. E aí, nós levantamos a blusa, ela viu a placa gigante na barriga do meu marido e no meu corpo vários. Ela falou, tá, eu vou dar um número de utente pra vocês provisório e vocês aguardem aqui que vocês já vão ser atendidos. Conseguimos ser atendidos, o médico passou a medicação pro meu marido. Pra mim, ele não passou nada, porque ele falou que o meu não era nada. E aí acabou que com o passar dos dias começou a piorar. E aí eu comecei a ver algumas coisas na internet, comecei a passar e comecei a tentar melhorar. Fiz aquele banho que faz, né, com vinagre. E, gente, olha, eu fiz tanta coisa. E eu sei que era puramente emocional. Então, nessa semana a gente não conseguiu explorar nada, a gente não conseguiu resolver a questão do arrendamento, do aluguel e tudo. Tínhamos só uma semana pra achar, e aí começou o processo de procurar uma casa, de procurar um apartamento. E, assim, não tinha nada, ou era muito caro, ou batia lá no Idealista. A gente viu muito no Idealista, mas tem uns outros aplicativos que você consegue consultar. E todos que apareciam que a gente entrava em contato, mesmo que estivesse lá no anúncio, falava assim, olha, esse aqui já foi alugado, olha, esse aqui já não tá mais disponível. Ou, ah, você precisa de um fiador português. Como que a gente vai ter um fiador português acabando de chegar num país sem conhecer quase ninguém que mora aqui, sem... Assim, é uma parada muito surreal. E aí começou a dar um desespero, meu marido já estava trabalhando, porque ele chegou aqui, eu acho que ele teve só uma semana de férias, e foi essa semana que a gente ficou de cama, praticamente. Na segunda semana ele já tinha começado a trabalhar, e eu tive que começar a fazer visitas, né, em apartamentos que estavam disponíveis. A gente já sabia que não seria exatamente em Lisboa, porque lá tava muito caro, muito caro mesmo, e a gente optou por arredores, assim, não tão longe, mas também não tão pertinho por conta do preço. Estavam acabando os dias, não tinham condições mais da gente ficar no Airbnb e nem de a gente começar a pagar um novo Airbnb, porque seria muito mais caro. Começou a bater outro desespero, que era de conseguir esse apartamento pra gente morar. A gente de preferência queria um T3, porque nós estamos com a minha sogra, e ele queria também um quarto a mais pra fazer escritório pra ele trabalhar. Visitamos o primeiro apartamento e era um T2, aqui são chamados de T2, T3, T0, que no caso significa a quantidade de quartos que tem. Se for um T0, não tem quarto nenhum, T2, 2 quartos, T3 e assim vai. Visitamos o primeiro T2, nós ficamos apaixonados, a gente gostou realmente muito. E tava tudo se encaixando assim no que a gente conseguia pagar e nas possibilidades também. Se eu não me engano, esse não tinha fiador, e o que foi muito legal, a gente ficou muito animado realmente. O corretor falou que a gente precisava escrever uma carta de apresentação pro proprietário pra ele avaliar, porque tinham outras pessoas também que estavam interessadas. Tinha que mandar uma foto nossa, todo um negócio assim como se fosse uma entrevista mesmo, pra gente ser aprovado só para alugar
o apartamento. E eu lembro que a gente ficou bem tenso, porque era o apartamento do jeitinho que a gente queria, um lugar bem legal, não tão perto, mas também não tão longe. E recebemos a resposta negativa. Ela preferiu alugar pra uma outra pessoa, pra um outro casal, na verdade. Ficamos bem tristes, mas vamos continuar. Não tinha vaga, não sei o que, e o desespero batendo. Até que apareceu esse apartamento aqui no anúncio, eu já entrei em contato direto com a responsável, sem muita esperança já, porque eu já tinha rodado tanto e dado tanto com a cara na porta tantas vezes que eu falei, cara, vai ser só mais uma, mas a gente precisa tentar. A gente já veio, gostamos muito desse apartamento, mas saímos com aquela sensação assim de vai ser mais um apartamento que a gente gosta e que não vai dar, por terem outras pessoas interessadas também. E eu lembro que eu saí daqui, eu mandei mensagem pra essa corretora e falei, olha o que a gente pode fazer pra gente conseguir, a gente consegue dar mais uma renda, porque normalmente eles pedem aqui um calção, mais 3 rendas, mais 2 rendas, e tá tão disputado que tem gente que chega a dar 12 meses adiantados de aluguel, que é muito surreal. Acontece, tá? É raro, mas acontece com frequência. E assim, pra gente seria impossível. A gente chegou até a estudar a possibilidade de um pouco menos, assim, 12 não tinha condições mesmo. Aí ela falou assim, olha, tem um rapaz à frente de vocês, que ele tá interessado também, e depois eu entro em contato pra dizer se eu consegui, o que eu posso fazer. Gente, eu já saí daqui totalmente triste, porque depois que eu li essa mensagem, eu falei, vai ser mais uma que não vai dar certo. Eu lembro que no dia seguinte ela me ligou, eu tava no mercado, e ela falou assim, olha, eu reservei pra vocês. Eu fechei o anúncio, tirei o anúncio e eu reservei pra vocês. Eu vou precisar disso, disso, disso e disso. Contrato de trabalho. E até então, esse também não precisava de fiador português. Eram só esses documentos padrões que são pedidos pra você alugar um apartamento. Já acendeu uma esperança no meu coração, porque ela tava mantendo contato. E depois disso, ela entrou em contato novamente com a gente, dizendo que o proprietário tinha exigido o fiador português, já que nós não somos portugueses. Provavelmente ele deve ter ficado um pouco desconfiado. Aí chegou a outra saga pra gente conseguir um fiador português, que foi muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu com uma amiga do Cristo do Trabalho. Foi mais uma coisa que assim, gente, as coisas foram se encaixando de uma forma na última semana, acho que faltando uns 3 dias assim pra tudo se encaminhar. Essa corretora foi totalmente enviada por Deus, porque ela acelerou todo o nosso processo e ela foi falando diretamente com o proprietário pra tentar resolver, pra tentar melhorar uma coisinha aqui, melhorar outra coisinha ali, pra liberar uma coisa aqui e outra ali. Acabou que a gente conseguiu, como eu falei, o fiador, conseguimos todos os documentos necessários, as rendas. Eu lembro que o contrato aqui começava dia 1º de julho e a gente tinha que sair do Airbnb no dia 27 de junho, ou seja, a gente teria ainda um tempinho ali que teria que ficar em algum lugar. Conversamos com ela, ela falou assim, fiquem tranquilos que eu vou conversar com o proprietário pra ver se ele consegue liberar vocês de entrarem na casa antes do contrato, o que é uma coisa surreal, gente. É muito Deus. Ela conversou com ele aceitou de entrar na casa, ou seja, a pessoa aceitou sem saber quem era, sem saber se estava colocando estranhos na casa sem contrato. Foi totalmente obra de Deus, assim. Essa mulher foi um presente na nossa vida. Até hoje eu falo com ela, eu agradeço a ela. Nós somos muito gratos a ela e também ao proprietário, né, por ter deixado a gente entrar antes. No dia 27 de junho nós entramos aqui, eu já fiz o tour, que tá aqui no meu canal também, se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui em cima. E foi muito feliz, foi uma época bem de alívio, assim. Depois disso, as coisas foram se ajustando aos poucos. E depois disso a gente conseguiu respirar um pouco, mas tinham outros pesos de documentação, que aqui é uma coisa muito burocrática. O processo de mudança foi muito estressante e esse processo também de arrendamento aqui tá surreal. Os preços estão cada vez mais altos. Eu acho que não é o melhor momento para você chegar aqui, alugar uma casa, a não ser que você já tenha o contato de alguma corretora ou já tenha uma casa para vir, aí ok. Mas isso foi um dos maiores problemas, assim, quando a gente chegou. Porque contando para vocês, parece muito simples, parece que passou muito rápido, mas parece que foram 100 dias em um. E a gente tem que estar com a cabeça muito preparada e mesmo você com o emocional totalmente preparado, que é uma coisa assim um pouco impossível, né? Só vivendo você vai saber. A gente passa por umas situações que são bem complicadas. Você chega numa nova cultura, você tem que estar com a sua cabeça aberta pra aprender um pouco mais dessa cultura, pra entender como as pessoas até falam aqui. Eu percebi que tem algumas pessoas que falam aqui parece estar brigando com você, mas na verdade é o jeito dela falar. Tem que vir aberto a se integrar nessa cultura. Não é que você tem que ser outra pessoa, mas adaptação também de comida, que pra mim foi muito difícil no início. Quando você chega aqui pra turistar é super maravilhoso, porque a comida é muito gostosa. Mas pra viver aqui é totalmente diferente, os temperos são diferentes, não tem banana prata, que é o que me mata até hoje, não tem banana prata. Tem um tipo de banana aqui e tem uma outra que eu vi também, não sei se tem mais, mas é tipo banana d'água, sabe? Pra comer não é muito gostosa. E eu era totalmente apaixonada por banana prata no Brasil, então eu sofri muito com isso. Aqui é muito comum comerem aqueles feijões que vêm enlatados, sabe? E no início a gente comeu muito desse feijão até enjoar, porque não dava mais. A gente queria o feijãozinho de panela de
pressão do jeitinho que a gente faz no Brasil. A gente teve que comprar uma panela de pressão por aqui, você até acha a panela de pressão e também acha o feijão pra você cozinhar, mas é um pouquinho mais caro a panela de pressão. Vou falar pra vocês que eu não tenho saudades do Brasil, assim, do meu país, de querer voltar o quanto antes, mas eu tenho saudade de muitas coisas do meu país. Achamos também alguns lugares aqui, um mercadinho brasileiro. Engraçado que depois que a gente sai do Brasil, a gente começa a valorizar coisas que tem no Brasil que quando a gente tava no Brasil a gente nem ligava. É assim que funciona, né? Eu tô sempre indo nessa loja brasileira, compro pão francês lá, compro requeijão, e aos poucos a gente vai conhecendo e as coisas vão se ajustando. Ainda tem algumas coisinhas burocráticas que a gente precisa resolver. Não vou falar pra vocês que tá tudo 100% perfeito, porque não tá, mas com certeza tá bem melhor do que ontem, bem melhor do que a semana passada. Você tá mudando de país, de estado, de lugar, mesmo que seja perto, e você tá nervoso com alguma coisa, alguma preocupação, fique tranquilo, prepare a sua mente, se prepare financeiramente também, porque no início, principalmente, é muito gasto. A gente não tem muita dimensão de valores quando a gente chega, a gente quer tudo converter, não faz muito sentido pra quem tá aqui, pra quem já tá trabalhando aqui e ganha em euro, mas pra quem vem do Brasil, principalmente nesse início, a gente vem com real. Chega aqui, a gente tem que fazer a conversão. Tudo é muito caro, porque o seu dinheiro meio que é reduzido, né, em relação ao euro. Procure se informar com quem já mora aqui, procura se atualizar de como funciona a questão de documentação aqui e todo esse processo. Veja notícias de Portugal, começa a ver conteúdos e coisas de Portugal, de quem é português também, de quem já mora aqui, de sites oficiais. Isso vai te trazer uma paz a mais, como eu falei. Não tem como você acertar em tudo, mas o máximo que você puder acertar, melhor. O máximo que a gente puder aprender com o erro de outras pessoas, melhor. E eu acredito que eu tenha conseguido compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência desse processo, porque eu ainda tô no durante, né? E mais pra frente eu falo mais ainda se acontecerem mais algumas coisas aqui. E pra onde Deus levar a gente tá indo. Se for pra permanecer aqui em Portugal, a gente vai permanecer. Eu tô em busca agora também dos meus trabalhinhos, né? Porque, pra quem não sabe, só o meu marido atualmente trabalha um emprego assim fixo. Eu trabalho também com o Instagram e com algumas marcas. E esses trabalhos oscilam muito. Uma hora tem, outra hora não tem. Uma hora tem muito, outra hora não tem nada. Então essa inconstância, por enquanto, é um pouquinho mais difícil. Então já te peço aqui, deixa o seu like, porque isso me ajuda muito. Eu tô tentando monetizar o meu canal também, que ainda não é monetizado. E aí vai ser mais uma fonte de renda pra eu conseguir mostrar mais ainda pra vocês a minha vida aqui em Portugal, gravar mais vídeos e poder investir mais aqui na internet, que é o que eu gosto de fazer. Muitas pessoas vêm pra cá e se frustram porque não conseguem, às vezes, um emprego, não conseguem a documentação, ou a vida realmente fica mais difícil porque as coisas estão muito caras aqui. Não se baseiem na minha experiência, não se baseiem na experiência de ninguém. Busque aprender com a experiência dessas pessoas e busque também se informar e conhecer e se preparar o máximo que você puder, porque às vezes a gente vê pela internet a vida de alguém, vê a pessoa vivendo maravilhosamente bem e acha que as coisas são super fáceis, mas como eu disse, cada realidade é uma realidade. Vocês nunca vão me ver aqui falando quanto que você precisa trazer pra viver aqui em Portugal, porque eu não sei quanto você consome, eu não sei qual é o seu estilo de vida, eu não sei como que você faz as coisas, como que você gasta o seu dinheiro, então isso é muito particular, não caiam nesses conteúdos de facilidades, sabe? E é isso, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixa aqui nos comentários também se você ficou com alguma dúvida, quer que eu faça algum tipo de vídeo específico, quer conhecer alguma coisa aqui em Portugal através de mim, não esquece de deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber, eu vou adorar gravar também esse vídeo. Um beijo, meus amores, e até o próximo. Tchau!